Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, um obstáculo que é super comum, mas quase sempre invisível e que pode estar impedindo muita gente de alcançar seus objetivos. Vamos descobrir juntos como algumas palavras podem agir como verdadeiros venenos silenciosos na nossa vida. Sabe aquela sensação de que os planos não decolam? Parece que tem alguma força invisível segurando tudo, né? A gente sente que os projetos demoram demais para virar realidade, ou pior, às vezes nem saem do papel. Bom, o que vamos ver nesta análise é que a resposta para isso pode estar muito, mas muito mais perto do que a gente imagina. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai identificar o problema, dar uma olhada em cada um desses venenos e no final traçar um caminho bem claro para a solução. Vamos lá. E a primeira grande ficha que cai é essa: o bloqueio raramente vem de fora. A origem do problema, na verdade, é algo bem mais íntimo. Olha, é uma afirmação forte, eu sei. Mas, de acordo com a fonte que a gente está analisando, as palavras que a gente fala têm um poder imenso de construir ou de destruir a nossa realidade. A energia que nos impulsiona ou que bloqueia o nosso sucesso, muitas vezes é gerada por aquilo que a gente decide compartilhar com os outros. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. A questão não é guardar segredos ruins, mas sim entender que o silêncio estratégico é uma ferramenta, e uma ferramenta poderosa. Pessoas de muito sucesso parecem entender isso. Certas informações são poder, mas só enquanto elas são mantidas em sigilo. Vamos então ao nosso primeiro veneno. E ele ataca justamente a base dos nossos sonhos, os planos e objetivos que a gente tem para o futuro. O mais interessante aqui é esse conceito, a substituição simbólica. Funciona assim: quando a gente fala sobre o que vai fazer, o nosso cérebro já libera uma dose de satisfação como se a gente já tivesse feito. E esse prazer imediato, sabe, ele diminui a nossa urgência e a energia que a gente precisa para ir lá e fazer acontecer de verdade. Essa metáfora é simplesmente perfeita. A energia inicial de um projeto é frágil, é como uma pequena chama. Falar demais sobre ele é como jogar água nessa chama. Você acaba dispersando a energia, apagando o fogo antes mesmo que ele tenha a chance de crescer. E além desse fator psicológico, tem o social. Quando alguém abre os planos, abre também a porta para a energia dos outros. E vamos ser honestos, nem todo mundo quer ver o sucesso alheio. A inveja, o medo, as crenças limitantes das outras pessoas, tudo isso muitas vezes vem disfarçado de conselho, de preocupação e acaba envenenando os nossos sonhos. Agora vamos para a segunda área crítica onde o silêncio vale ouro, os nossos relacionamentos mais íntimos. Aqui a gente vê que não tem lado bom nessa história. Falar bem do parceiro ou da parceira pode despertar inveja, pode gerar uma pressão e até leva os outros a ficarem procurando defeitos naquela felicidade toda. Já falar mal? Bom, aí trai a confiança, reforça o que é negativo na própria mente e ainda transforma a vida a dois numa espécie de novela para os outros assistir. Pense um pouco nisso. O que sustenta uma árvore durante uma tempestade? São as raízes que estão debaixo da terra que ninguém vê. A força de um relacionamento está nisso também, na intimidade, na cumplicidade que é protegida do mundo lá fora. Agora, vamos juntar dois venenos que, apesar de diferentes, atacam a mesma área sensível da nossa vida, a nossa percepção de valor. Falar de dinheiro e de conquistas é como andar num campo minado. Esse slide deixa bem claro, né? Não importa a situação, falar sobre quanto se ganha pode ser um tiro no pé. Se uma pessoa ganha pouco, ela acaba se rotulando como alguém com dificuldade e isso pode afastar oportunidades. Agora, se ganha muito, vira alvo de inveja, de julgamento, de gente pedindo ajuda. A vida da pessoa pode virar um inferno. E aqui a gente volta para a química do cérebro. Anunciar uma vitória antes da hora é como comer a sobremesa antes do jantar. O cérebro recebe aquela recompensa, os parabéns, a validação social, e aí ele meio que perde a fome, perde a motivação para fazer o trabalho duro que ainda falta pela frente. Vamos agora para os três últimos venenos. Eles podem até parecer diferentes à primeira vista, mas todos eles estão ligados a uma coisa fundamental: a nossa integridade e o jeito como a gente gerencia a nossa energia. O ponto-chave aqui é a diferença entre um desabafo que não leva a lugar nenhum e uma busca real por solução. Reclamar o tempo todo para os amigos prende a pessoa num ciclo de vítima. Por outro lado, buscar ajuda qualificada, profissional, isso sim é um ato de poder. É sobre reorganizar a mente e encontrar saídas de verdade. Falar mal dos outros é o sexto veneno. E a fonte que estamos analisando sugere que isso cria um ciclo vicioso. Ao focar e falar sobre os defeitos dos outros, a pessoa acaba sintonizando a própria energia nessa frequência. E o que acontece? Ela atrai mais do mesmo para a própria vida. E chegamos ao sétimo e último veneno: trair a confiança de alguém. A capacidade de guardar um segredo é um verdadeiro teste de integridade. A prosperidade em qualquer área da vida se constrói em cima de confiança. Se uma pessoa não consegue honrar a vulnerabilidade que alguém depositou nela, como é que ela pode esperar que a vida lhe confie grandes responsabilidades, grandes bênçãos? Bom, depois de analisar esses 7 venenos, a conclusão não é sobre se esconder do mundo, é sobre aprender a usar o silêncio como uma estratégia ativa para o crescimento pessoal. Os princípios para transformar o silêncio num super aliado são bem diretos. Primeiro, deixar que os resultados falem mais alto. Segundo, proteger a própria energia das interferências, desse ruído todo de fora. Terceiro, construir confiança sendo uma pessoa íntegra, de palavra. Quarto, focar na própria evolução em vez de ficar apontando os defeitos dos outros. E por fim, aprender a celebrar por dentro primeiro, sabe? Consolidar a conquista antes de sair contando para todo mundo.
é deixar que o sucesso, quando ele estiver sólido, seja a maior declaração de todas. E essa é a ideia final que a gente deve guardar. O silêncio não é a ausência de algo. Pelo contrário, é um campo fértil. É um ambiente protegido onde as coisas mais importantes da nossa vida podem crescer e florescer sem serem perturbadas antes da hora. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A mudança começa com uma decisão consciente. O nosso poder não está só no que a gente diz, mas talvez com uma força ainda maior naquilo que a gente escolhe, com sabedoria, mantém em silêncio.